milênios, né? Sempre com muita dificuldade de estabelecer, né, o seu real significado. Na prática, né, as trocas, as relações, intercâmbio, etc., sempre colocaram a problemática do valor. Então há, obviamente, um questionamento: o que é o valor? Né? Se voltarmos lá para 4 mil anos antes de Cristo, na China, já tem um questionamento nessa direção. Né? Um trabalho desenvolvido pelo Ernest Mandel, chamado Teoria Marxista, Teoria Econômica Marxista, em 2 volumes, ele indica uma fala de um homem chamado Pincel, que está questionando propriamente o valor, né? E mostra que o valor pode ser definido, né, na relação quantitativa de bens materiais. Então, por exemplo, uma tela de tecido qualquer e uma tela de seda. Né? Então, tantos metros desse tecido versus uma outra metragem da seda, né, se trocam equitativamente, né, formam uma equivalência. Ou então, um certo peso de chumbo, né, e garrafas de trigo, né, quantitativamente podem estabelecer equivalência. Claro que isso, falando hoje dessa forma, isso é um absurdo total. Mas não na época. A impossibilidade de abstração era evidente. Né? Só que esses questionamentos continuaram. Se a gente volta, os livros abordam o mundo antigo, e com Marx principalmente, nós vamos ver Marx falando de Aristóteles, que vai tratar da questão do valor. Né? De que maneira ele trata? Todos conhecem e sabem muito bem que Aristóteles abre a primeira discussão propriamente sobre o valor, né? Também ainda não tratando especificamente do ponto de vista abstrato, né? Mas ele distingue 2 posições do valor. Né? Ele diz assim: uma sandália, Aristóteles, né? Uma sandália é valor de uso se for utilizada pelo seu produtor, enfim. Mas ela também, essa mesma sandália, pode incorporar o valor de troca, se ela não for utilizada e for trocada por um outro objeto. E aí também não tem propriamente uma equivalência, não é? Mas a relação de troca aparece como relação necessária, né? E expressão da necessidade humana. Então, de certa maneira, põe valor de uso e valor de troca num âmbito subjetivo, a necessidade que vai estar determinando, etc. Quem vai, bem mais tarde, dar os primeiros passos na direção de falar do valor de troca a partir de um certo tempo de trabalho, sem utilizar o termo tempo de trabalho, é Thomas Aquino, ainda no período da escolástica, né, da Renascença. Ele vai dizer que um livro foi produzido, não o seu conteúdo, obviamente, né, a produção do livro, foi produzido em um dia, não é? 2 livros em 2 dias. Então, a troca tem que ser feita por esta medida, não é, de dias de trabalho. Então, aí começa realmente a despontar a ideia de tempo de trabalho. Não é? E por que aqui não pode fazer isso? Não é? Porque está começando a florescer um certo comércio, não? As relações de troca começam a ter uma certa intensidade, vão realmente explodir, né, na Renascença, etc. Então, o valor vem sendo, não é, buscado intelectualmente, vem sendo tratado, né, aqui ou ali, no longo de muitos anos. Né? Então, realmente, Marx tinha toda a razão, né, em dizer que o valor é antediluviano. Né? E claro, aonde se expressa relação de troca, né, o valor realmente
aparece de alguma maneira. Já avançando então para o período da economia política clássica, né? Então, período ainda pré-capitalista, mas já avançado nas relações de produção, nas relações sociais, econômicas, etc., o valor começa a ter ganhar uma preocupação mais, digamos assim, mais intensa. Isso em função também das formas pelas quais o desenvolvimento econômico foi se objetivando. No percurso do período pré-capitalista, né, algumas organizações se apresentaram de tal maneira que permitiram também uma certa tergiversação sobre o valor. O período propriamente da economia política clássica, né, antecede um pouco, ou inicia um pouco, antes do período tratado por fisiocracia. Eu já fui por fisiocracia para falar aqui no seguinte, mas o Marx, quando fala em economia política clássica, ele demarca um período de aproximadamente 150 anos, menos de 200 anos. Ele diz que a economia política clássica inicia na Inglaterra com William Pitt, né, e encerra na Inglaterra com Ricardo. Enquanto que na França ela nasce primeiro Bosque Lever, e encerra praticamente com Chester. Então, é o período em que vai estar se tratando a realidade econômica pelos seus desenvolvimentos objetivos, etc., mas com base efetivamente nos sistemas, nas formas, né, propriamente de produção. Então, por exemplo, antes do período propriamente clássico da economia política, quando o capitalismo realmente se instala, né, nós vamos ter essa trajetória da chamada fisiocracia. William Pitt dá o primeiro passo nessa direção, mas também o primeiro passo na direção da economia política. Todo o período que domina a economia política clássica se divide, né, entre o capitalismo propriamente dito e o período mercantilista. E o mercantilismo põe questões também extremamente importantes, significativas na direção do questionamento do valor. Né? Por exemplo, o mercantilismo, na sua essencialidade econômica, ele é ou ele dá um tratamento muito especial para a circulação da mercadoria. Então, a produção aí fica minorada nas preocupações dos economistas que têm ali só vai melhorar o som, não vai melhorar o conteúdo. Bom, enfim, o William Pitt vai migrar, né, a discussão do mercantilismo para ou da circulação, né, enfim, para a produção. Né? E uma das expressões famosas postas pelo William Pitt, que vai ser retomada depois por Adam Smith, enfim, vai dominar toda a economia política clássica, o valor, não é, propriamente como tempo de trabalho. Então ele diz, se em 100 quilos de chumbo e uma tonelada de trigo, não é, contém em cada um deles mesmo tempo de trabalho, tanto faz um ou outro, não é, para a economia. Não é? A riqueza social, não é, ela digamos, vai se expressar no tempo de trabalho e não no valor de uso dessas mercadorias, desses produtos. Né? Enfim, então o tempo de trabalho
ele vai aparecer pela primeira vez em toda a expressão, né, identificável por William Pett, né, ainda que a discussão sobre propriamente a produção e o trabalho propriamente não esteja plenamente colocado. Né? Smith vai recuperar essa expressão do William Pett e vai avançar, digamos assim, na pesquisa sobre o tempo de trabalho e o valor. Né? E vai aparecer em Smith exatamente a expressão valor-trabalho, né? O que é um avanço, né? Bastante grande, porque inclui a atividade humana central da economia política, né? E até assim, da atividade humana em geral, né? Não só da economia política. E o valor-trabalho vai dar ao Smith bastante condição dele começar a desdobrar, né, aspectos próprios do trabalho, antes ocultos, digamos assim. Né? Um deles, por exemplo, é a distinção que o Smith vai fazer entre o trabalho vivo e o trabalho morto, né, para mostrar que as relações dentro da sociedade mercantil, mas não chama propriamente de capitalismo, chama de sociedade mercantil, dentro dessa sociedade, né, trabalho vivo e trabalho morto se contrapõem. Né? Embora o trabalho vivo, que é a atividade humana do trabalho, crie um resultado que ele vai tratar como trabalho morto, né? Esse resultado o domina. Basta pensar, por exemplo, na relação capital-trabalho. Né? O capital é trabalho morto, no entanto, ele domina o trabalho vivo. E assim ele vai mostrando outras contradições também extremamente importantes, embora em certos momentos o Smith ainda escorregue para uma economia relativamente vulgar. Né? Ele chega a expressar a riqueza social, capital, etc., como eu falei, o trabalho morto, né? Mas a sua preocupação maior é muito mais as relações sociais que estão por trás, né, dessa inversão, né, trabalho vivo e trabalho morto. Ricardo, mais tarde, vai também captar essa expressão, que tem a sua origem sempre lá em William Pett, mas ele vai estabelecer uma crítica bastante forte ao Adam Smith, porque a partir de certa elaboração, o Smith descarta o tempo de trabalho como determinação do valor das mercadorias. E por que ele faz isso? Porque ele está analisando, ele contrapõe dois, de forma relativamente abstrata, né, mas dois momentos de produção históricos. Um em que o trabalho não conta, não é, com o capital, e outro em que o trabalho conta com o capital. O capital é uma determinação. Não é? Então, ele diz, a relação de troca entre trabalho e capital, num período em que não há capital, obviamente, inexiste. Portanto, o trabalhador domina todo o produto do seu trabalho. Então, a sua produção, o resultado da sua produção coincide com o seu próprio rendimento. Então, há uma equivalência efetiva. No momento em que o capital está presente, né, essa equivalência se perde. Então, há um tempo, né, de trabalho que não volta para o trabalhador, que vai se transformar em lucro. Então, no momento em que o capital está presente, o trabalho aparece como criador do rendimento do trabalhador e do lucro. Ora, se é assim, tem um tempo de trabalho que não aparece na mercadoria. Aí, com essa conclusão errônea, né, ele vai dizer, bom, desta forma, o tempo de trabalho não pode mais determinar o valor das mercadorias. Há uma contradição bem clara aí. E o Ricardo, quando ele inicia a sua discussão sobre economia política,
ele vai tocar exatamente nessa posição do Smith. E ele vai dizer um negócio interessante, né, que contradizendo obviamente Smith, ele vai falar, bom, toda mercadoria tem seu valor determinado pelo tempo de trabalho, tenha sido, e aqui é muito importante a gente perceber isso, né? Tenha sido o trabalho pago ou não. Isso é decisivo, é decisivo. O tempo de trabalho cria a mercadoria e, portanto, o valor da mercadoria. Porém, se essa atividade foi paga ou não, é outro problema. O tempo de trabalho e, portanto, o valor da mercadoria está constituído, né, na própria mercadoria. Então, o Ricardo tem uma expressão bastante já avançada em relação ao Smith, muito embora ele desconsidere, ao tratar da riqueza social e, portanto, montante de valor em geral, ele indiferencia o valor de uso, trabalho vivo e trabalho morto. Né? Então a riqueza social aparece como um montante de trabalho morto. O Ricardo tem algumas manifestações que o Marx acolhe até prazerosamente, né, pela qualidade que ela se apresenta. O Marx sempre tratou o Ricardo como um cínico, né? Mas ele diz assim, as expressões cínicas do Ricardo, na realidade, são expressões que estão na própria realidade. A realidade é que é cínica. Ele apenas capta aqui, ele reproduz isso. Né? Ricardo vai descobrir a mais-valia relativa. Pode aparecer, não, é o Marx, né? E o Marx é quem diz que o Ricardo desenvolveu, criou, né, a mais-valia relativa, mostrando o seguinte, como o Ricardo foi questionado no seu período, né, período de vigência das suas discussões e preocupações econômicas, ele foi questionado exatamente porque ele tratou, como o seu anterior Smith e o próprio Jean Piaget, todas as relações econômicas a partir da equivalência. Né? Então, as relações de troca, enfim, né, elas têm que aparecer de forma equivalente. Ninguém perde, ninguém ganha, digamos assim. Né? Ou seja, ele afasta a ideia de que há exploração, né, ou relações contraditórias no capital. Claro que tanto Smith quanto o Ricardo foram, né, defensores incondicionais do capital e do capitalismo como formas que viriam realmente descarregar o trabalho humano, viriam realmente a dotar o homem, né, de condições sociais mais adequadas, etc. Uma ingenuidade própria de um período também ainda não plenamente, já com algumas contradições, mas não suficiente para motivá-los. Então, o que o Ricardo coloca com relação à mais-valia relativa? Ele diz, bem, certamente há bastante razão em se questionar a equivalência. Uma jornada de trabalho de 12 horas, né, um trabalhador, por exemplo, né, pegando uma das relações centrais da política clássica, o trabalhador tem que obter 12 horas também em valores equivalentes. Então, se isso permanece, claro que a mais-valia desaparece. Se desaparece a mais-valia, desaparece o capital. Você está vendo? Mas se o valor do trabalho, né, ele não fala propriamente em força de trabalho, mas os valores que estão na base da manutenção, né, do trabalhador forem reduzidos, então, por exemplo, se pudesse reduzir todo o consumo do trabalhador em trigo, né, e esse trigo, né, ao invés de consumir 6 meses de produção, consumisse apenas 3 meses de produção, o valor dos bens, né, de consumo do trabalhador cairia 50%.
mas ele continuaria trabalhando 12 horas. Não é? Só que nessas 12 horas ele forneceria um valor menor, não é? Aliás, ele consumiria um valor menor do que aquele que ele estaria criando. Não é? E nisso consiste, como Marx vai dizer, na mais-valia relativa. Só que essa mais-valia relativa não aparece também como exploração da força de trabalho, mas como inserção tecnológica, ou formas, né, tecnológicas mais desenvolvidas que pudessem reduzir o valor dos bens de consumo do trabalho. Então ele não continua realmente isentando, né, o capital do caráter exploratório. Enfim, então, mas de qualquer maneira dá para perceber aí como o valor vai envolvendo nas discussões novas, etc. Agora, com relação à crítica propriamente da economia política, que Marx vai iniciar, o valor, durante todo esse período que eu coloquei, vai aparecer de forma positiva, é uma positividade. Ao passo que o Marx inicia uma crítica da economia política, mostrando o contrário, que o valor, a esta altura, né, ele passa a exercer, né, enfim, expressar-se de forma negativa. Por que isso? E o que é exatamente essa questão? Né? O valor, durante largo tempo, permeou relações de troca, relações de produção, etc., né? De uma maneira sempre a definir ou a fazer avançar e dar um certo impulso ao progresso da produção em geral e especificamente mais tarde da produção capitalista. O Marx chega a utilizar, por exemplo, a ideia de que o valor na forma capital, né, promoveu sempre um avanço, teve uma espécie de missão, né, civilizatória, etc. Mas se encerra a partir de certo momento. Por que se encerra? A partir do momento em que o trabalho assalariado, o surgimento da classe operária e todas as possibilidades, né, de uma nova realidade, de um mundo novo, né, põe abaixo essa necessidade propriamente do capital. Aqui é preciso entender o seguinte, que o valor está na base do dinheiro, né? Não há dinheiro sem relações sociais, né, que expressam o valor. O dinheiro é uma outra relação social mais desenvolvida, né? O valor aparece na mercadoria, na forma de valor de uso e valor de troca, uma contraditória, uma contradição. Mas no mundo capitalista fetichizado, ou na forma estranhada, né, das relações de produção, obviamente a mercadoria vai aparecer só sob a forma de valor, embora ela seja um compósito, né, de valor de uso e valor de troca. Então o valor está na base do dinheiro e na base do capital. Portanto, a negatividade do valor é também a negatividade do capital. Marx não constrói toda a análise crítica, né, do capital, a crítica da economia política, essa completa relativamente do capital, sem ter clareza, né, de que o valor é uma negatividade, assim como o capital já é uma perfeita, né, a mais dolorosa das negatividades. Então aqui eu vou, de certa maneira, apresentar um trabalho do Marx que aparece a primeira vez, acho que em 1932, né? Então a sua publicação muito tardia, e é um trecho, é um esboço que faz junto com manuscritos econômicos filosóficos, até antecede um pouco, né, a produção de relação de Deus humano, 44. Esse trabalho ficou sendo conhecido como os Cadernos de Paris, ou foi, né, definido como Cadernos de Paris por
Adolfo Sanches Vasques, que recuperou uma tradução do alemão para o espanhol, feita por Vítor Echevarria. Em 72 ele publicou como Caderno de Paris, mas ele é um trecho que dá início, está no início, são esboços, são as primeiras críticas, os primeiros passos de leitura e crítica da economia política feita por Marx. Ele é foi muito pouco difundido, né? Acho que a publicação sob a forma de Caderno de Paris deu uma notabilidade a ele muito grande, mas anteriormente ele era tratado como Extratos de James Mill, que realmente era um pensador da época do Marx, que trazia, né, bastante elaboração sobre economia, né, sobre dinheiro, toda a questão do valor na forma de dinheiro e tal, e o Marx, né, mantém uma relação crítica com ele muito forte. Vai aparecer aqui nesse texto que eu vou apresentar. Então, veja, a negatividade do valor, né, vai ter também os seus primeiros traços indicativos, né, embora o Marx não trate exatamente com esses termos, né, mas nesse texto inicial dele, que é uma crítica originária, né, à economia política, embora seja também um caderno de esboço. Né. Bom, eu vou passar aqui a leitura, eu espero que vocês não durmam muito pesado, porque o ronco incomoda. Mas, enfim, vamos lá. Então, em sua primeira abordagem crítico-ontológica da economia política, desenvolvida nos manuscritos tratados inicialmente por Extratos de James Mill e mais tarde de Paris, Marx vai, ao abordar o conceito de dinheiro feita por James Mill, acolhe criticamente observando que, ao afirmar ser o dinheiro intermediário da troca, que é o que ele faz, né, revela não compreender que essa atividade mediadora, né, encontra-se alienada no dinheiro, né, e convertida em atributo desse. Então, James Mill trata como o dinheiro como mediador, né, sem perceber, na realidade, a consistência efetiva do dinheiro. Né. Esse atributo do dinheiro é um atributo do homem que se torna coisa material e exterior a ele. Então, o James Mill aqui estaria exercendo já uma análise extremamente depreciatória, né, da concreção efetiva do dinheiro. Desde logo, a apreensão ontológica de Marx é posta em pé ao demonstrar o caráter mediador do dinheiro em relação ao homem, pois, diante do dinheiro, o homem se aliena dessa atividade mediadora, ele é ativo apenas como um homem que se perdeu a si mesmo e, portanto, desumanizado. Ao contrário, o homem mesmo deveria ser o mediador para o homem. Então, aqui fica claro, por exemplo, que o dinheiro ele vai substituir a atividade relacional dos homens e incorpora essa atividade, né, sob a forma de aqui como um mediador. Então, a atividade do homem fica alienada no dinheiro. Esse é o ponto inicial de crítica do Marx. O mediador, pondera Marx, cotejando Cristo e dinheiro, é o poder real sobre aquilo com que me põe em relação. É claro que se converte no Deus efetivo, pois Cristo representa originalmente o homem frente a Deus. Ele é um mediador, né? Deus para os homens, o homem ante o homem. E em seguida ele diz: de igual maneira, o dinheiro representa originalmente a propriedade privada para a propriedade privada, a sociedade para a propriedade privada, a propriedade privada para a sociedade. E completa afirmando que Cristo é tanto o Deus alienado como o homem alienado. Deus só tem valor
na medida em que representa Cristo. O homem só tem valor na medida em que representa Cristo. O mesmo sucede com o dinheiro, essa expressão do Marx. O que ele está querendo dizer com isso é fácil de perceber, né? A propriedade privada só pode aparecer, né, de forma social e ter valor sob a forma do dinheiro. Então, o dinheiro, como mediador, ele incorpora todas as relações consistentes da sociedade. Né? A sociedade, obviamente, fundada na propriedade privada. E aí, uma crítica geral do Marx. Dessa forma, ao renunciarem à atividade mediadora, atividade própria dos homens, né, como prática direta homem a homem, os indivíduos colocam-se sob os insondáveis desígnios do dinheiro, sob uma sociabilidade que não controlam nem compreendem, a exemplo de sua subsunção religiosa. Fica patente já nestas notas o caráter ponto negativo do dinheiro, que o dinheiro representa como mediador, caráter decisivo para a alienação e o estranhamento. Aqui, comparando, né, um pouco essa crítica à economia política, uma crítica à política propriamente do Marx, né, em que aparece na questão judaica. Marx irá expor a alienação e o estranhamento pela intervenção de uma mediação de outra ordem, também promotora igualmente de caráter ontonegativo nas relações societárias. Trata-se do Estado. Diz ele, o Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem, assim como Cristo é o mediador, a quem o homem confia toda a sua divindade e toda a sua servidão religiosa. O Estado é o mediador a quem o homem confia toda a sua não divindade e toda a sua limitação humana. Com a expressão de não divindade, Marx está indicando a condição de cidadão que os homens se encontram uma vez que estejam submetidos ao Estado. Quanto à limitação humana, ele se refere às condições materiais da vida, ao desenvolvimento das forças produtivas que desigualam os indivíduos. Marx torna óbvio a presença do mediador, que a presença do mediador só tem sentido real sobre a base da existência da propriedade privada, e ao perguntar por que tem a propriedade privada que avançar até a instituição do dinheiro, ele mesmo responde: como ser social, o homem tem que avançar até o intercâmbio, e o intercâmbio, sob as condições da propriedade privada, tem que avançar até o valor. Então, veja, já na sociedade mais avançada, capitalista, né, o valor volta a ser central nas relações sociais. Então, a desmontagem do valor, né, é a abertura possível para a construção de uma nova sociedade. Como veja, o valor é a relação social central, que está na base do capital, está na base do dinheiro, está na base do capital. A desmontagem dessa relação, né, que provém das trocas, né, e a troca, né, é a expressão fundamental de propriedade privada. Né. Então, a desmontagem do valor é a abertura de porta para a construção de uma nova sociedade. Por fim, sobre o prisma dessa negatividade, ele afirma, Marx: com efeito, o mesmo movimento mediador do homem que intercambia não é um movimento social, um movimento humano, uma relação humana. É a relação abstrata da propriedade privada com a propriedade privada. E esta relação abstrata é o valor cuja existência efetiva como valor é o dinheiro. Então, veja, as relações sob essa forma, contando aí com o mediador, ela não é uma relação humana. Isso vai aparecer no Capital naquele capítulo do fetichismo da mercadoria, né, que os homens se movem, né, mediados pela mercadoria. Não é uma relação direta homem a homem, etc, etc.
Veja, esse texto aqui é de 44, não é? Mas ele reaparece no Capital. Não é? A questão do fetiche é uma das formas do estranhamento, não é? Do Capital da década de 60. Não é? Vejamos como Marx contrapõe a sociedade mercantil da comunidade verdadeira. Aqui está sendo usado esse sociedade mercantil para coincidir com a expressão que os economistas clássicos fazem. Né? Eles não tratam diretamente por sociedade capitalista, eles tratam como sociedade mercantil. Tanto Adam Smith como o Estudo Tracy, vamos estar falando que a sociedade mercantil, se expressa como uma sucessão de trocas. Essa é a qualidade efetiva da sociedade mercantil. Nós entendemos aqui nós, que é o próprio capitalismo, uma sucessão de trocas. Então, Marx vai distinguir essa sociedade mercantil de uma comunidade verdadeira. Ele procura mostrar que as categorias manifestam a forma de ser da sociedade mercantil, da economia política, do capitalismo, permanecem. Elas permanecem enquanto o homem não se reconheça como homem e, portanto, não organize o mundo de maneira humana, esta comunidade aparecerá sob a forma do estranhamento. Então, quer dizer, o homem estranhado é expressão, é manifestação, enfim, o homem ativo da sociedade estranhada. Uma sociedade mercantil, cujas relações fundamentais, a existência essencial é relação de estranhamento, só pode gerar homens estranhados. Portanto, a forma social própria da sociedade mercantil, política, com intercâmbio, propriedade privada, etc., não é e nem pode ser tratada como uma comunidade humana. O verdadeiro ser comunitário é a essência humana. Então, nessa condição, o intercâmbio, tanto da atividade humana, no próprio processo de produção, como dos produtos humanos entre si, é igual à atividade genérica e ao desfrute genérico, cuja existência real, consciente e verdadeira é a atividade social e desfrute social. Ou seja, contrapor-se à comunidade mercantil é estabelecer uma comunidade, uma sociedade, cuja atividade implique na genialidade e no desfrute genérico dos bens aí criados. Então não há qualquer possibilidade de uma sociedade humana, contraposta por a sociedade mercantil, a existência da propriedade privada, do valor, de todas essas categorias corolárias do próprio valor. É evidente que o centro de sua atenção é o ser social. Marx está sempre voltado na pesquisa do ser social, não está pesquisando outro ser. Mas que ser é esse, então? Aí diz o Marx: os homens, ao pôr em ação essa essência, o que é a essência que se refere? A essência do indivíduo é a expressão própria do gênero social a que ele pertence. Portanto, a sociedade, se tratar de uma comunidade verdadeira, essa sociedade é que conforma nos homens, nas suas individualidades, a sua essência. Então, diz assim, os homens, ao pôr em ação essa essência, criam, produzem a comunidade humana, a entidade social, que não é um poder abstrato universal enfrentado ao indivíduo singular, senão a essência. Então, senão a essência de cada indivíduo, sua própria atividade, sua própria vida, seu próprio espírito, sua própria riqueza. Ele expressa a sociedade nas condições reais da sua existência, tal qual se põe como se põe e porque se põe desta forma. Então, o que é o ser social? É este ser que se identifica com a genialidade
social, né, e transformar essa genialidade em sua essência. Né. E o modo de ser deles, esses homens, o modo de ser, é o modo de ser daquela sociedade. Por outro lado, a comunidade posta, sob efeito determinante da propriedade privada, das categorias sociais características da economia política, a comunidade estranhada não pode ser outra coisa senão repositório de indivíduos estranhados. É exatamente igual dizer que o homem se estranha a si mesmo e dizer que a sociedade deste homem estranhado é a caricatura da comunidade real, de sua verdadeira vida genérica. Então, esse é o texto, logicamente, na existência. Eu pensei alguns pontos aqui mais para mostrar como é que ele vai iniciar a crítica fundamental à economia política. Né? Essa crítica vai se fazer desde imediato, né? Por 2 ângulos. Né? É o ângulo da alienação e do estranhamento, né? Ainda que as relações que aparecem em Smith e Ricardo, que são os clássicos da economia política, né, sejam as mesmas relações que o Marx, né, está mantendo relação, uma relação crítica, né, essas relações estavam sendo postas de forma positiva por aqueles autores. O que é a negatividade? É mostrar que essas relações encobrem a alienação e o estranhamento, encobrem esse caráter negativo, né? O estranhar-se a si mesmo, estranhar o seu ambiente, né? aquilo com que me... Veja como é que ele diz, né? Aquilo com que me ponho em relação. Se aquilo com que me ponho em relação não diz respeito a mim, me é estranho. Não diz respeito à minha pessoa, não faz parte da minha essência. Então, uma sociedade pautada, obviamente, na propriedade privada, nas relações de troca, etc., né, criam esse fenômeno, né, que é o estranhamento. E, posto sob esta forma social, né, que reproduz o estranhamento o tempo inteiro, essa sociedade só produz homens estranhados. Portanto, é uma sociedade como um todo negativa na medida que esse todo é trabalhado, produzido e reproduzido sob a forma do capital. Tem um outro texto também que o Marx vai avançar um pouco mais na crítica à economia política, que é um texto que chamado Miséria da Filosofia, que é uma resposta à filosofia da miséria do Proudhon. É um texto interessante porque ele dá passos já bem mais largos, né, na construção da sua própria visão, né, do capital e das contradições, né, aí fora. Então, veja, eu pensei também alguns trechos que me parecem bastante importantes na configuração dessa crítica. Né? Marx inicia observando que o senhor Proudhon, e aqui vem realmente o humor, né, de Marx, o senhor Proudhon tem a desgraça de ver-se incompreendido de singular maneira na Europa. Na França, ele reconhece o direito de ser um mau economista, porque tem fama de ser um bom filósofo alemão. Na Alemanha, reconhece-lhe o direito de ser um mau filósofo, porque tem fama de ser um economista francês dos mais avalizados. Em nossa qualidade de alemão e economista, há um tempo, quisemos protestar contra esse duplo erro. Proudhon afirma ser o valor de uso, produto natural ou industrial, capaz de servir à subsistência do homem, enquanto o valor de troca é a capacidade que os produtos trazem consigo de trocar uns pelos outros. Aqui deixa eu fazer uma observação. O Proudhon está tomando essa posição conceitual do Smith. É o Smith que trata o tempo inteiro a mercadoria como o valor da mercadoria, como a capacidade dessa mercadoria de
comandar ou comprar outro produto. Não é? Então, o Proudhon aqui pretendia fazer uma crítica à economia política na filosofia da miséria, não é? Acaba mostrando, na crítica do Marx, né, Marx que faz isso aparecer, né, explicita ele, não é? Acaba ficando aquém dos próprios economistas, né? Tanto do Smith quanto do Ricardo. O valor da mercadoria, nesse sentido, diz Proudhon, reduz-se ao valor do trabalho. Marx evidencia, desde logo, o equívoco proudhoniano de buscar o valor das mercadorias no valor do trabalho, que é um outro problema também que já surgiu no Smith e Ricardo lá atrás, né? Entrando assim no mesmo círculo vicioso em que se embaraçou Smith. O valor do trabalho não é senão o outro nome do salário, cujo valor é determinado pelo tempo de trabalho, daí a formação do círculo vicioso de Smith. Smith tratou, não trouxe aqui para expor, né, mas só para ajustar um pouquinho aqui a compreensão, o Smith tratou em vários momentos o valor da mercadoria como o valor do trabalho. Portanto, o valor o produto do trabalho aparece como o valor do próprio trabalho. Bom, isso também faz desaparecer, né, tanto a mais-valia quanto o capital. Contraditoriamente, Smith tratou desta forma, mas tratou também daquela forma que eu indiquei, né, falando do valor da produção, como produção, do próprio rendimento, do próprio salário. O trabalhador cria o seu próprio salário e cria o lucro, né? Então, ele tem, o Smith é eivado de contradições, né? Ele é o primeiro grande economista da economia clássica, mas não tem ainda, obviamente, a desenvoltura do próprio Ricardo, e nem está diante de um momento social, né, plenamente amadurecido como o Ricardo está. Então, essas contradições aparecem, né? Contradições essas que o Proudhon não dominou. Isso que é importante a gente observar, né? Marx insiste nessa temática, observando que é indubitável que o Sr. Proudhon confunde as duas medidas: a medida pelo tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria e a medida pelo valor do trabalho. O trabalho, enquanto se vende e compra, é uma mercadoria como qualquer outra, e, por conseguinte, possui um valor de troca. Porém, sob a forma de mercadoria, como valor de troca, o trabalho não é produtivo. Veja bem, como valor de troca, o trabalho não é produtivo. Não é? O que isso significa, né? Ele vai dizer assim, a exemplo de um produto como o trigo. O trigo também, sob a forma de mercadoria, não se traduz como coisa nutritiva. Por que isso? Porque o valor não é o valor de uso. O valor de uso do trigo, sim, é nutritivo, mas o valor desse valor de uso não é nutritivo, né? Assim também o preço do salário, o preço do trabalho, que é o salário, que é o valor do trabalho, não é produtivo. O trabalho, sim, é produtivo. Então é interessante como ele vai, digamos assim, esfacelando a teoria proudhoniana aqui. De forma que o valor do trabalho não é produtivo, como o valor do trigo não é nutritivo. Além disso, ao se adquirir o trabalho como mercadoria, através da compra do seu valor, não se adquire coisa vaga. Não é? Através do valor vai se adquirir algo concreto. Não é? Então, um tipo determinado, a compra do trabalho é a compra de um tipo determinado de trabalho. O seu conteúdo, o valor de uso, né, do trabalho. Essa aqui é a questão. Né? No outro âmbito, Marx critica a tentativa de Proudhon de construir uma hierarquia histórica da produção humana. Então diz, nos primeiros momentos, o homem dedica-se a solucionar
as necessidades mais indispensáveis. E só então é que a produção de bens mais complexos, requintados, recebe a dedicação industrial. Para Marx, isso é uma falácia, pois desconsidera de imediato a contradição de classes. Só o fato de se produzir bens de luxo já indica a utilização de parte do tempo da produção dispensado na produção para a fruição direta dos produtos. Marx pergunta então, por que, pois, o algodão, as batatas, a aguardente são vinculadas à sociedade burguesa? E ele próprio responde, né? É porque numa sociedade baseada na miséria, os produtos mais miseráveis têm a prerrogativa fatal de servir ao consumo das grandes massas, independentemente de qualquer hierarquia individual, ideal. Por outro lado, Marx indica que, enquanto os economistas clássicos, postos sob a análise crítica de Proudhon, têm como fundamento de sua ciência as relações burguesas de produção, dinheiro, crédito, divisão do trabalho, assalariamento, relações econômicas de produção, etc., Proudhon busca, diante dessas categorias, os princípios, as leis, as ideias e pensamentos que lhe deram origem. Com isso, Marx põe em questão a compreensão que Proudhon apresenta sobre aquela história da economia e observa que se a economia política fez abstração do processo histórico e fixou as categorias, eternizando-as, Proudhon fixou em determinados momentos da história princípios que ele considera fundamentais em sua hierarquia. Marx interpela essa postura esclarecendo que, nela, as ideias, as categorias, os princípios encontram um momento histórico determinado para se objetivar. Por exemplo, o princípio da autoridade corresponde ao século XI, o princípio do individualismo ao século XVIII, etc. Dessa forma, Marx, ao contrário, diz Marx, ao contrário da história real, é o século que pertence ao princípio. O princípio teria criado a história e não essa ao princípio. Então ele vai mostrando essa contradição, as contradições sobre as quais o Proudhon se move, e, de certa maneira, com grande proximidade ao pensamento hegeliano. A realidade vai sendo criada a partir das ideias, dos princípios, etc, etc. Quem diria, né, que um homem como Proudhon, um anarquista clássico, né, quando submetido à análise marxiana, revelaria tantas contradições, tanta insuficiência. Né? Marx torna claro sua abordagem ontológica, indicando a prioridade da atividade histórica do homem em relação às manifestações ideais. Proudhon vai buscar a origem dos pensamentos e ideias que formam a teoria dos economistas, não na realidade histórica, mas no movimento da razão. E, como a razão impessoal não tem fora dela nem terreno sobre o qual possa se assentar, nem objeto ao qual possa opor, nem sujeito com o qual possa combinar-se, vê-se forçada a dar viravolta sobre situando-se a si mesma, opondo-se a si mesma e combinando-se consigo mesma, posição. E aí Marx diz assim, posição, oposição e combinação. Esse é o movimento lógico da razão proudhoniana. Marx identifica-o com o método especulativo de Hegel, indicando a velha tríade, né, de tese, antítese e síntese da filosofia grega que se põe em Hegel, sob a forma de afirmação, negação da negação. Essa linguagem é própria da razão pura, separada do indivíduo. Está mostrando o idealismo proudhoniano. A crítica ontológica a Proudhon leva a observar que tudo o que existe, enquanto o que vive sobre a terra e sobre a água,
pode a força da abstração ser reduzida à categoria lógica. E, portanto, todo o mundo real pode desaparecer no mundo das abstrações. Não foi outro caminho da especulação filosófica hegeliana na direção da religião, etc., repetido agora por Proudhon para a economia política. Bem, pessoal, eu vou encerrando por aqui para dar um tempinho para, se tiver alguma questão, enfim, algum acréscimo, alguma contribuição, alguma crítica, né? Mas, por favor, se for crítica, façam lá fora para mim não passar vergonha, né? Está sendo gravado? Está sendo gravado? Está sendo gravado, então deixa eu falar. Enfim, é isso. Agradeço aí a atenção e paciência de todos. Tá ok?